pancreatite? Pancreatite caracteriza uma dor em faixa no tórax, ou seja, ela dói da frente até as costas, começa como uma dor no estômago e é uma inflamação do pâncreas. Essa inflamação ela pode acontecer por algumas coisas, pode ser por uma alteração inflamatória, mas o mais comum é quando você tem entupimento do que são os dutos canaliculares que passa a bile, né? E aí você tem um extravasamento do que é aquele conteúdo de enzima digestiva que o pâncreas produz, né, o pâncreas exócrino, né, ele acaba impedindo de sair pelos dutos normais e ele acaba extravasando para dentro do pâncreas. E aí ele começa a lesionar o próprio órgão, né? É uma condição grave que ameaça a vida e que normalmente se trata no hospital e com muita urgência, porque, cara, o pâncreas ele não é um órgão só exócrino, né? Ele não produz só enzimas digestivas, né? Ele tem células alfa e beta que produzem glucagon e insulina. Então, se você tem uma lesão no pâncreas que é grave, isso acaba interferindo naquilo que é a sua capacidade de manter a sua normalidade glicêmica, né? Eu tenho medo do pâncreas. Desde aquele do que aconteceu comigo, eu comecei a estudar assim, um pouco sobre o pâncreas. Cara, ele é um órgão extremamente sensível. Sim, e um órgão extremamente vital. Isso. Sim. Sim. Tão importante quanto o fígado. E assim, dizem que o câncer mais perigoso é o câncer do pâncreas, né? Pâncreas. Por quê? Câncer de cabeça de pâncreas, na verdade, né? Cara, porque assim, ele está num local onde tem uma irrigação intensa. Para metástase é muito fácil. Você tem drenagem para tudo que é lugar. O pâncreas, ele é um órgão muito sensível, né? E ele, normalmente quando você tem uma doença neoplásica, assim, ela tem uma capacidade de invasibilidade muito maior, né? E que acaba por conta disso tendo um prognóstico mais sombrio. Você pega, por exemplo, o Steve Jobs. Todo mundo falou que ele teve câncer de pâncreas. Não, ele não teve câncer de pâncreas. Ele teve uma outra doença do pâncreas. Ele teve um insulinoma, que era perfeitamente tratável, mas que ele foi tratar com sol e, sei lá... Negligência pura. Pura negligência, né? Que é aquele tipo de... O pessoal chama de medicina alternativa. Cara, se você tem uma doença clássica... Ele foi tratar com medicina alternativa? E aí, quando ele sentiu que a água bateu na bunda, que ele ia morrer, ele foi tratar e não deu. Foi na raiz. Então, isso aconteceu com uma série de pessoas já, né? Aconteceu com um apresentador de TV famoso aqui no Brasil, né? Ele teve, só que dele não foi, acho que foi câncer de pâncreas também. Foi câncer de pâncreas, que ele teve... Eu lembro. Sim. Marcelo Rezende, cara. Você lembra do Marcelo Rezende? Pô, eu gostava dele, cara. Judiação, ele sim. Judiação. Ele foi definhando, e aí eu via, assim, eu não vou, assim, tanto eu, muito menos o Muzi, a gente não vai criticar ou não, porque a gente não sabe tudo deu certo. Mas eu via uma história de tipo, não, Deus vai me curar, tô fazendo isso. Ele abriu mão do tratamento dizendo que ele estava fazendo um tratamento espiritual. Ele teve um empresário brasileiro, um dos empresários mais ricos do Brasil, um cara icônico. Também abandonou o tratamento. Ele mexia com agronegócio. Quem me contou essa história foi o neto dele. Porque eu perguntei, falei, poxa, mas teu avô... primeiro eu perguntei, falando, esse sobrenome é uma pessoa que eu conheço. Aí ele veio para mim e falou assim, é meu avô. Eu falei, o que aconteceu com ele? Ele falou, vou te contar. Ele tinha entrado num relacionamento com uma moça, tinha notado uma doença no pâncreas, extremamente tratável, porque foi num check-up desse. Aí os médicos dele, que eram daqui do Sírio-Libanês, falaram, cara, vamos pegar agora, vamos tratar e você vai ficar bem. Aí a moça pôs um monte de minhoca na cabeça dele e ele resolveu que ele ia tratar com coisa alternativa. A hora que o bicho pegou mesmo, ele voltou pro hospital e eles falaram, desculpa, não tem mais o que fazer, já foi. Então, sabe, é isso que eu acho complicado, né? Que eu entendo que as pessoas elas ficam felizes não de fazer a coisa certa, mas de fazer o que elas querem fazer. É que às vezes elas dão sorte de quererem fazer a coisa certa. Mas, cara, quando a pessoa ela dá o azar de querer fazer a coisa errada, é um desastre.
Por isso que eu falo que medicina não é brincadeira, meu. As ciências da saúde, em geral, não é brincadeira. Medicina mata. Se você ficar brincando de entrar no Google para escolher o que você vai tomar, se você fica entrando no Google para... Na minha época, né, era fórum, né? O pessoal entrava de fórum. Tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Troféu joinha. Vai nessa. Se você tiver um azar, meu amigo, você vai se lascar de um jeito. Não se meta a mexer coisa que você não sabe. Não, Deus me livre. O trabalho da gente não é fácil, cara. É um trabalho complicado. A gente fica flertando com um problema o dia inteiro e dorme pensando. E fala aí, Cami, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose? É lógico. Sempre foi. Isso desde Roma. Desde Desde